Boa tarde, Pati. Boa tarde, Josadak. Olá para você que está em casa. Nós estamos muito felizes que vocês estão acompanhando o nosso segundo estudo. Se você ainda não assistiu o primeiro, dá uma procurada aqui, o que Jesus nos ensina sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. E nesse segundo estudo nós vamos aprender sobre a salvação. Eu sou a Laura, da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Alto Moarama, e eu estou aqui hoje com a Pati e com o Josadak, que vão se apresentar um pouquinho para nós. Olá! Então, eu já disse no primeiro estudo, como a Laura falou, se você ainda não viu, volta lá. Mas eu sou a Pati, da Igreja Adventista do Sétimo Dia Alto Moarama, e estou muito feliz por participar desse estudo com você. Mais uma vez, nós temos aqui o Josadak para nos auxiliar nesse segundo tema do nosso estudo. Como falava anteriormente, para mim é uma alegria e um prazer, fazer parte desse projeto e levar essa mensagem de Deus, para as pessoas. Nós também fazemos parte aqui da Igreja Adventista do Alto Moarama e atuamos na igreja justamente proporcionando conhecimento da palavra de Deus através do estudo bíblico, fazendo visitas, e cumprindo a ordem do mestre, que é fazer discípulos. Amém. E para mim é uma alegria, como falava antes, estar aqui com vocês e participando desse estudo. A alegria é toda nossa. Muito obrigada pela sua presença. Nós podemos orar para iniciar o nosso estudo? Então vamos falar com Deus. Grandioso Deus e bondoso Pai, amém. Muito obrigada, Senhor, porque as suas misericórdias se renovam sobre a nossa vida todos os dias. Nós nos colocamos aqui, diante de Ti, para aprender um pouco mais sobre a Tua palavra. Envia o Teu Espírito Santo como nosso ajudador e professor, e que todas as nossas dúvidas sejam sanadas. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Bem, hoje o nosso tema é sobre salvação. O que Jesus nos ensinou sobre a salvação? Bom, o nosso guia diz assim: Jesus veio a este mundo com uma missão clara, buscar e salvar o perdido. Isso está em Lucas 19:10. E ele veio resgatar a humanidade da morte eterna. Em seu nascimento, o anjo havia dito a José: e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Isso está em Mateus 1:21. Em sua apresentação no templo, cerca de 40 dias após o seu nascimento, o piedoso Simeão declarou: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Está em Lucas 2:29 e 30. A grande missão de Jesus é salvar. Salvar do quê? Salvar do quê? Vamos descobrir nesse estudo o que Jesus veio nos salvar. E vamos aprender juntos aqui. Ainda continuando na leitura do material, fala: a Bíblia informa que todos pecaram. E sendo o salário do pecado a morte, o destino certo de todo ser humano seria esse, a morte, Entretanto, para que tivéssemos uma segunda chance, Jesus interveio. Ele se dispôs a morrer em nosso lugar e dessa maneira salvar-nos da condenação do pecado e nos garantir o direito à vida eterna. Amém por isso. Amém. A gente escuta muito, que Jesus morreu por nós, mas vamos aprender um pouquinho do porquê de tudo isso. Josadak, qual que é a situação da natureza humana, de nós seres humanos aqui, após a entrada do pecado no mundo? Assim que o pecado adentra o mundo, todas as pessoas que passam a viver após a queda de Adão e Eva, passam também a ser pecadores. E como você bem mencionou, como pecadores, nós temos um salário, um pagamento, ou a consequência do pecado é justamente a morte. Eu acho interessante que o próprio Davi, no Salmo 51 e o verso 5, ele fala: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, todos nós pecamos e, juntamente com o pecado, temos a consequência que é justamente a morte. E como aí nós temos um problema, Cristo, através da sua palavra e do seu plano,
ele vem com a solução da problemática, né, que traz a entrada do pecado no planeta Terra. A gente lê ali em Gênesis 6:5 que o Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que o coração do homem era continuamente mau, o seu desígnio era mau. Jesus ensinou para a gente que o coração humano é corrupto, que ele está cheio de morte, adultério, prostituição, e o pior que o pecado pode fazer em nós é nos separar de Deus. A palavra de Deus fala que é a única coisa que pode criar uma separação entre nós e Deus, né? Bom, você falou, Josadaque, que Cristo trouxe uma solução para toda essa problemática que envolve o pecado, desde que o pecado veio ao mundo, que nós nascemos, já somos concebidos em pecado, mas Deus trouxe uma solução para isso. Qual foi esse plano que trouxe essa solução para nós? Antes de falar o plano, permita-me pontuar que existe apenas 2 capítulos na Bíblia que se repetem na íntegra. É o Salmo 14, né? E o Salmo 53. E esse salmo diz que o insensato diz no seu coração que não há Deus, e fala que Deus olhou do céu para a terra e não viu sequer um justo, ou seja, todos são pecadores. A Bíblia fala também que Deus procurou, mas não encontrou ninguém que fizesse o bem. Então veja só que a natureza pecaminosa alcançou todo, né, ser vivente. E como aconteceu esse problema, o próprio Deus, a Bíblia até afirma, né, em Efésios, que antes da fundação do mundo ele já havia providenciado a solução do problema. Mas justamente em João 3,16 fala a solução, ela vem através da morte substituta de Cristo. A Bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira, e ele amou tanto, né, o ser humano mesmo em pecado, porque nós aprendemos que o pecado ele separa Deus do homem, mas o pecado não consegue separar, né, o homem de Deus. Por isso que lá no Éden, o próprio Deus, assim que percebe que Adão e Eva caíram, ele vai ao encontro para justamente nos mostrar que a solução está em Cristo. E quando ele substitui a roupa, né, de figueira pelas vestes daquele cordeiro que foi imolado, era uma representação da morte substituta de Cristo. Então João 3,16 fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou único, né? E esse Filho foi doado para que todo aquele que nele crê não pereça, porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6,23, né? Mas tenha a vida eterna. Então a solução é justamente a vida eterna ou a salvação de um homem que estava perdido, que estava caído através do pecado. Muito bacana esse comentário sobre quando Adão e Eva pecaram e Jesus vem atrás deles, né? E não vou me lembrar, mas teve uma semana de oração que ele fala que o pastor fala assim que se ele pudesse resumir a Bíblia toda em um versículo, seria esse, o momento que Jesus vem buscar Adão e Eva. Porque a Bíblia, ela conta exatamente essa história de um Deus que vem por nós, que vem atrás de nós, querendo nos dar a salvação. Né? E muitas vezes nós somos tentados a pensar que fomos longe demais, que não estamos mais ao alcance de Deus, mas isso, na verdade, não é que a gente coloca o nosso pecado em grande dimensão, mas a gente coloca limite em Deus. Né? E o nosso Deus é um Deus sem limites. Então, sempre que eu escuto comentar sobre esse momento de quando Cristo vem atrás de Adão e Eva, eu lembro que essa é a história. Ele está sempre atrás de nós, querendo que nós conheçamos e sigamos o que Ele tem para nós. Bom, eu não tenho filho, mas eu tenho 2 cachorrinhos muito serelepes. E um deles se chama Romeu. O Romeu adora se esconder, ele se esconde dentro do sofá, se a porta do guarda-roupa estiver aberta, ele se esconde no guarda-roupa, se esconde na própria toquinha, e quando eu não encontro o Romeu, eu faço de tudo, eu paro o que eu estiver fazendo, se eu tiver que sair, eu não saio para poder encontrar o Romeu de preocupação, porque o meu coração dói quando eu vejo o Romeu distante, quando eu não consigo encontrá-lo. Vocês conseguem imaginar o coração de Deus
por aquele que está perdido e ainda não clamou pelo socorro do Pai? Deve ser desesperador para Deus, né? Desesperador. Bom, nesse mesmo pensamento, sabendo que Jesus veio para buscar e salvar o perdido, vamos falar um pouquinho sobre a missão dele. Como é que Jesus definiu a missão dele, Josadac? O próprio significado do nome de Jesus retrata a sua missão. Ele é um salvador. Ele é aquele que veio para salvar. Inclusive, eu acho interessante porque Josué, Oséias, Isaías, Jesus são nomes que vêm da mesma raiz, né? Significa salvação, Salvador, ou Deus salva. E Jesus ele vem justamente realizar isso, salvar o ser humano. Eu admiro Jesus em vários aspectos, mas justamente nessa pergunta que você fez, a resposta está em João 12, né? O verso 47. Olha que profundo. Jesus fala: se alguém ouvir as minhas palavras e as não guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Então Jesus está falando, tem muitas pessoas que vão ler a Bíblia e não irão dar tanta atenção. Igual aquela parábola que nós estudamos no estudo anterior, né? Isso. E aí ele fala, eu não julgo, porque o propósito de Jesus é salvar. Enquanto a porta da graça estiver aberta, e esse termo porta da graça é porque a Bíblia fala que vai chegar um tempo onde o Espírito Santo será retirado da terra, e a Bíblia afirma que os que forem limpos vão se limpar mais ainda. A Bíblia fala também os que estiverem sujos ou impuros, né, vão ficar mais impuros ainda. Mas enquanto houver enquanto a porta da graça estiver aberta, existe a possibilidade de salvação. E eu costumo dizer que Jesus, ele insistentemente está batendo na porta do nosso coração, como está em Apocalipse 3:20. Ele diz, eis que estou à porta e bato. E se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, vou ceiar, vou me alimentar, vou sentar na sua mesa, vou viver dentro da sua casa. Então vejamos que são vários os versos bíblicos onde a direção é que Jesus ele é um salvador e ele veio para salvar. Ele até diz, né, eu não vim buscar justos, mas eu vim buscar pecadores ao arrependimento. E se esse estudo chegou até você, é porque Jesus está usando ele para bater na porta do seu coração, para te falar que a porta da graça ainda está aberta. Amém? Amém. Jesus é tão coerente que quando ele esteve aqui nessa terra também, ele andava com aqueles que eram julgados, né, serem ímpios, serem pecadores, porque de fato a missão dele era essa, né? E muitas vezes nós ficamos afoitos querendo a salvação daqueles que nós amamos e queremos tomar medidas por nós mesmos, mas a gente tem que sempre manter em mente que quem salva é Jesus, né? E a gente tem que aprender a descansar e confiar nessa promessa dele. Bom, nós sabemos então que Jesus definiu a missão dele aqui para salvar, né? E como que ele faz isso? Como que ele salva? Qual que é a relação dessa salvação que Jesus trouxe com a cruz? Eu acho interessante que o próprio Jesus ele usa uma parábola, né, da ovelha perdida para nos trazer esse ensinamento. E é interessante que na própria parábola da ovelha perdida, a ovelha perdida ele chama de mini ovelha. E mesmo a ovelha estando desgarrada, distante, ele vai buscar essa ovelha, né? E a própria palavra diz que quando ele a encontra, a alegria, né, toma conta do seu coração, e ele volta para o aprisco e convida as pessoas para comemorar, né, a salvação daquela ovelha. A Bíblia também diz na mesma parábola que quando uma ovelha ou quando alguém aceita Jesus Cristo como seu Salvador e aceita ser salvo, né, há alegria no céu, há júbilo no céu. E essa alegria existe por quê? Porque o próprio Jesus olha e vê que o trabalho dele não foi em vão. E vê que tem muitas pessoas que entendem que precisam ser salvas, que entendem que precisam viver na presença de Deus.
E eu acho muito bonito porque o próprio Jesus, ele demonstrou esse amor e essa salvação, se entregando, morrendo na cruz, pagando o preço dos nossos pecados. E por isso que nós temos, como a Bíblia fala, nos achegar com segurança ao trono da graça e a misericórdia de Deus, porque em Cristo Jesus nós somos salvos. Mas o Espírito Santo, ele faz também uma obra tremenda na nossa vida. Eu costumo dizer, Laura, que a salvação ela acontece em 3 tempos. Primeiro, Cristo, Compartilhe, por favor. Cristo ele nos justifica. A Bíblia fala, né, em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a... Então, o nosso salário, a nossa sentença, o nosso pagamento seria a morte. Mas aí o verso 23 finaliza assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então é Cristo Jesus com a morte substituta, ele me justifica, ele me faz justo. Ele fala assim: Pai, todos os erros que o Josadaque praticou, ele orou, pediu perdão, e eu vim aqui fazer, né, uma defesa, né, em prol do Josadaque. Tudo que ele deve, coloca na minha conta. E a Bíblia fala que na cruz Cristo pagou os nossos pecados. Amém. Então o primeiro passo é justamente esse. Em Cristo nós somos justificados. Mas não para aí a salvação. O segundo passo é chamado de santificação. E esse passo, ou essa etapa, ela dura a vida toda. Desde quando eu aceito a Cristo até a sua volta. E quando Cristo volta, a salvação ela se completa com o que nós chamamos na teologia de glorificação, onde a Bíblia fala que o meu corpo, que é corrupto, vai se revestir da incorruptibilidade, e o corpo que é mortal, da imortalidade. E aí sim estaremos completamente salvos, porque a salvação hoje, ela precisa dar esses 3 passos em minha vida para que ela se concretize. E se eu morrer antes de Cristo voltar, a promessa bíblica também é que os que morreram em Cristo ressuscitarão, e nós os vivos não precederemos aos que estiverem mortos, mas todos seremos transformados para o encontro com o Senhor nos ares. Amém. Amém. Muito bacana essas 2 situações que você pintou, tanto aqueles que vão subir, né, vão para a vida eterna sem passar pela morte, mas também daqueles que já descansam, né? E isso serve de um alerta para nós, porque a gente precisa, igual você falou, aceitar a salvação. Aceitar a salvação é um negócio meio difícil, né? Porque às vezes a gente quer se justificar. Não, Senhor, mas eu estou fazendo isso. Não, mas eu estou fazendo aquilo. Eu estou cumprindo esse mandamento. Eu não estou cometendo esse pecado. E isso vai contra aceitar a salvação. Isso é querer ficar se justificando, né? Aceitar a salvação é de fato, Senhor, não importa o que eu faço, é tudo trapo de imundície. Então, eu aceito o seu sacrifício. E a gente não sabe, às vezes, quando vai chegar o nosso fim. Então, é sempre importante a gente ter isso em mente, aceitar diariamente, né, o sacrifício de Jesus e caminhar no passo da santificação. Isso quer dizer que a gente tem, então, a nossa resposta para a pergunta que foi feita no primeiro estudo: salvar de quê? Do pecado. Sim. Salvar de vivermos afastados, distantes, longe do Deus a quem nós amamos e servimos. Nós finalizamos com essa última pergunta, né? Que você falou, mas salvar de quê? E a gente ia descobrir agora. E aí agora ficou bem claro, né? Muito claro. Josadaque disse para a gente também que existe uma alegria no céu quando uma pessoa é salva, quando uma pessoa se converte. Então, o que Jesus ensinou sobre a alegria no céu quando um pecador é salvo? Explica melhor isso para a gente, Josadaque. É justamente a parábola que nós falamos da ovelha perdida, né? Imagine, por exemplo... Você encontrando o Romeu. Isso, é você encontrando o Romeu. Muito bom, eu encontrando o Romeu. Isso. Então, a alegria no céu por um pecador que se arrepende, assim como há uma alegria no coração do pastor quando encontra a ovelha perdida. E ele até diz, né? A alegria no céu por um pecador que se arrepende. Vemos novamente que todos nós pecamos e carecemos desse bom pastor para nos conduzir para a salvação. Tem ovelha que nem tem noção do perigo que está correndo. Tem ovelhas que nem percebem que estão perdidas. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito,
Ou seja, na visão, na cosmovisão da pessoa é um caminho direito. Mas a Bíblia finaliza dizendo que é caminho de morte. E por isso Jesus ele vem nos oferecer a vida. Jesus fala, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Né? E essa vida ele nos oferece diariamente. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Amém. E eu acho tão maravilhoso quanto a palavra de Deus ela é redonda, né? Que falou da questão da alegria quando um pecador se converte. E aí o Josadá comentou que tem gente que nem sabe que está perdida. Mas é quase que unânime quando eles encontram a verdade, descobrem que estavam perdidos e eles falam, nossa, eu sou muito mais feliz hoje. Então, mesmo quando não se tem ciência de que se estava perdido, a partir do momento que se encontra salvo, existe uma nova alegria no coração dessa pessoa. Isso é muito maravilhoso. É lindo. Bom, e a gente falou aqui, né, da questão de aceitar a salvação. E a gente sempre tem um conflito quando é questão, a gente é salvo pela graça e existem as obras. Como que funciona essa dinâmica entre salvação pela graça e as obras, Josadá? Que a gente, então, já que está salvo, é isso. Obrigado, Senhor, e vamos viver? Não é bem assim, viu? Eu queria, com a tua permissão, ler Efésios capítulo 2 e o verso 8. E ainda o verso 9, está escrito, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então entendemos, baseado em toda a verdade bíblica, que a salvação ela é única e exclusivamente pela graça de Deus. E essa salvação, ela é pela graça mediante a fé. Por que mediante a fé? Porque eu tenho que crer que essa graça me salva, né? E eu costumo dizer o seguinte, tem uma frase que eu sempre carrego no meu coração e utilizo ela muito nos meus estudos, né, com os alunos. Eu não obedeço para ser salvo. Isso, eu sou salvo para obedecer. Então, eu sou salvo pela graça. E eu ainda falo que a graça ela é inclusiva. Ela inclui a todos. Cristo morreu por todos. Depois que ela me alcança, ela passa a ser exclusiva. Nós passamos a ser, né, propriedade exclusiva de Deus. E aí, o fato de eu estar em Cristo, o Espírito Santo produz em mim os frutos. Até os frutos, que são ou a obra que é feita, né, por um cristão, ela é feita pela ação benéfica do Espírito Santo. Amém? Muitas vezes a gente fica preocupado, né? Ai, preciso transformar isso na minha vida, preciso transformar aquilo, preciso parar de fazer isso, preciso começar a fazer aquilo. Coisas, né, da vida cristã. E, de fato, isso é uma preocupação que nós temos que ter. Mas a gente precisa também aprender a descansar em Deus, que essa obra Ele vai completar, né? Ele não vai só ter feito a parte da salvação, Ele vai fazer a obra completa em nós, a nossa transformação completa. Permita-me acrescentar algo mais ao que eu havia falado antes. Existe também uma visão teológica hoje, né, onde a salvação é pela graça e eu não preciso necessariamente obedecer a alguns preceitos da palavra de Deus. Estava doida para perguntar isso. E aí lá em Romanos, o próprio Paulo, né, que escreve aqui em Efésios que a salvação é pela graça, Romanos 3,31, ele aborda o tema da salvação pela graça mediante a fé, né? Porque eu tenho que crer. E aí ele diz, a salvação é pela graça, mediante a fé, né? Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas ele faz uma pergunta, Paulo ele usa muito isso nos seus escritos. Ele faz a pergunta e ligeiramente ele responde. Ele emenda meio que a interrogação com a resposta. E lá em Romanos 3,31 ele fala, já que a salvação é pela graça mediante a fé, ele pergunta, anulamos, pois, a lei pela fé? Porque muitos dizem que toda a lei foi cravada na cruz, né? Se eu fui salvo pela graça, eu preciso guardar a lei? Não. Né? É o que muitos dizem. Mas ele responde, anulamos, pois, a lei pela fé? Interroga. De forma alguma. Antes,
confirmamos a lei. Na verdade, é porque a lei é como nós costumamos falar, é como um espelho. A lei, ela mostra para mim e para você se tem algum problema, alguma sujeira, alguma impureza no meu rosto. Mas a lei não tem poder de limpar o meu rosto. Então a lei me mostra o que é certo e o que é errado. E aí eu vou a Cristo, que é aquele que me salva pela graça, e limpa e purifica, né, a minha vida espiritual. E essa fala, ela vai ao encontro do trecho que nós lemos no estudo passado, que ele não vem para revogar a lei e nem os profetas, né? Jesus falando. Então eu falo, a Bíblia ela é muito redonda, ela não se contradiz, né? Ele vem para cumprir. Bom, nós já entendemos que a graça é de graça e que a salvação vem de graça. Mas como que o ser humano pode alcançar uma salvação que vem de graça, Josadac? Eu falava antes que a salvação, ela é de graça para o ser humano, mas ela custou o sangue de Cristo, né? Por isso que em Isaías capítulo 1, verso 18, nós vemos já no Antigo Testamento, é outra coisa que devemos pontuar. Alguns dizem que a salvação no Antigo Testamento era pelas obras e que no Novo Testamento é pela graça. Na verdade, não existe duas formas de salvação. Tanto no Antigo como no Novo, a única e exclusiva forma de salvação é pela graça. Isaías capítulo 1, verso 18, está escrito convite da graça. E Jesus fala, né, Deus fala, vinde, vamos conversar, ou vamos arrazoar. Se os seus pecados forem vermelhos como o carmesim ou como a escarlata, se você confessar, eles serão brancos como a neve, ou seja, você vai ser perdoado e justificado em Cristo. Quando vamos também para Isaías 56, a mesma palavra diz que não diga o eunuco, o estrangeiro, né? Eu sou uma folha seca, eu sou uma árvore morta. E aí a palavra diz, se você abraçar a minha aliança, se você obedecer os meus mandamentos, se você guardar os meus sábados, você terá um nome maior do que aqueles que nasceram, né, ou que são realmente os israelitas. Então nós vemos que Deus é um Deus que está buscando salvar justamente os perdidos, e todo ser humano, ele só se salva em Cristo. Longe das mãos e dos braços de Cristo eu estou perdido. Amém. É o que a gente tem ali em Atos 16, 31. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Interessante que crer é justamente vivenciar a vontade de Deus, né? Se nós perguntarmos para pessoas quem querem ser salvas, muitos irão levantar a mão e muitos vão querer. Mas não basta só querer. Se querer é você obedecer e vivenciar as verdades bíblicas, né? Claro, pela ação benéfica do Espírito Santo. Muito bom. Bom, Josadac, então nós já entendemos o que nós temos que fazer para ser salvos, nós precisamos aceitar. Nós já entendemos que não é só aceitar e cruzar os braços. E aí entra as obras que nós começamos a conversar, mas se a gente é salvo somente pela graça, como que funciona a questão das obras na vida cristã? Qual que é a representação dessas obras na nossa vida? A palavra de Deus diz que o cristão ele produz os frutos do Espírito, que são as obras, né, ou as boas coisas que fazemos. Você anteriormente comentou o que Isaías fala, que a nossa justiça, o que fazemos de melhor, é como trapos de imundície, né? Nós sabemos que esse trapo de imundície é o que no passado eram os absorventes, né, rústicos. E aquilo era algo, né, que não tinha uma característica muito boa, o cheiro. Não sabia. Trapos de imundície era... Hoje tem o conforto de irmos no supermercado, né? As mulheres compram absorvente. Naquela época se usavam trapos e eram tecidos que eram depois descartados, reutilizados. Mas era algo que fedia, que, né, tinha bactérias depois, né, depois do... Né? Então, a Bíblia me orienta que o que eu faço sozinho sem Deus é considerado como algo, né, sem valor. Desprezável. Né? Então, aí a Bíblia me orienta que em Cristo as boas obras, elas passam a existir. E eu queria até lembrar de um texto bíblico,
onde o próprio Tiago ele fala que a fé sem obras é morta. Então a fé ela produz obras, né? A fé aí Paulo ele até fala algo interessante naquela dinâmica de responder e perguntar, né? Ele fala o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele pergunta: já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, eu devo então pecar mais para que a graça seja mais abundante ainda? Ele fala: não, pelo contrário. Aí ele pede para nós vivermos em novidade de vida. E é justamente vivenciando as obras ou a demonstração de que Deus está em nossa vida. É como um pé de manga. Se ele é um pé de manga, automaticamente ele vai produzir manga. Se eu sou salvo pela graça, mediante a fé, o Espírito Santo vai produzir, pela sua beneficação na minha vida, frutos do Espírito, né? Então as obras, elas não me salvam, mas é uma prova de que eu estou sendo salvo em Cristo e que a graça, ela me alcançou. Aquela frase que eu falei antes, ela seria bem oportuna, né? Eu não obedeço, né, para ser salvo. Eu sou salvo para obedecer ou para as boas obras. Muito bem. Uma frase que completa também eu sou salvo pela graça, mas eu sou julgado pelas obras, né? Então elas andam lado a lado ali. Bom, nosso Deus é maravilhoso e como, se eu não me engano, foi no último estudo que o Josadak comentou, que mesmo antes de pecar, Deus já tinha elaborado o nosso plano, não foi nesse mesmo, né? O plano da salvação. E quando Adão e Eva pecaram, Cristo foi e imolou o cordeirinho, né? Então a gente tem aqui a representação do que a gente tinha no Antigo Testamento, e quando Jesus vem, ele cumpre a missão dele na cruz do Calvário, né? O cordeiro representava a Cristo, e essa morte na cruz, ela nos dá livre acesso a Deus, né? Então hoje, quando a gente cai em pecado, porque como nós estudamos, nós viemos em um mundo de pecado, embora isso não seja imposto a nós, a gente tem a opção de não pecar, né? E eu sempre falo muito com os adolescentes lá na nossa sala: gente, Deus está disposto a enviar uma legião de anjos para ajudá-los em momentos de tentação. Então, quando a gente sentir a tentação, que a gente peça auxílio para Deus, que a gente peça orientação para Deus. Mas mais do que isso, quando a gente cair, que a gente possa se lembrar que a gente tem um advogado junto ao Pai, né, que é o próprio Jesus, e ele está pronto a tomar o nosso lugar e nos dar a salvação de graça para que nós possamos ser salvos e desfrutar a vida eterna, né, não ter que passar pela morte eterna. Amém. Amém. Josadak, nós agradecemos a sua presença nesse estudo. Muito obrigada por todas as suas contribuições, foi fantástico. Paty também, muito obrigada. Eu que agradeço. Nós agradecemos também a sua presença, por ter acompanhado o nosso estudo aqui. Que Deus continue te abençoando, que você aceite a graça, né? Deixe Deus ser Deus na sua vida. Aceite todos os benefícios que a graça tem, que a salvação tem, a vida eterna. E se apegue a esse Deus. E assim como estudamos no último estudo, se apegue à palavra dele para conhecê-lo ainda mais. Amém. Amém, amém. Com esse entendimento de que a salvação ela é para mim, ela é para a Laura, ela é para o Josadak, ela é para o Josadak e ela é para você que está estudando conosco, eu gostaria de pedir ao irmão Josadak que finalizasse o nosso estudo de número 2 com uma oração pela salvação de quem nos assiste. Amém. Eu queria que você me permitisse, antes da oração, deixar com os amigos aquela frase que diz que quando nós olhamos para nós e as nossas faltas, os nossos pecados, nós não vemos como nos salvar. Mas quando olhamos para Jesus, para a sua graça, para o plano de salvação, não tem como também, né, nos perdermos. Martinho Lutero. Amém. Amém. Então que você, meu amigo, entenda que Cristo quer te salvar, Cristo quer me salvar, e nós precisamos de Cristo, do seu Santo Espírito, nesse plano de salvação. Somente Amém. Através de Cristo é que nós somos salvos. Oremos então. Amado Deus, elevamos o nosso pensamento a Ti, nos méritos e em nome de Jesus.
Te agradecendo porque Tu és um Deus tão grande, tão poderoso, mas mesmo assim se preocupa com alguém tão pequeno e tão pecador como cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça nos alcançou. Obrigado, Senhor, porque Tu morreste por cada um de nós e que a Tua graça possa alcançar cada um dos ouvintes. Meu Deus, nós queremos também Te pedir perdão pelos nossos pecados. E junto com o perdão dos nossos pecados, Te pedimos poder para sermos vitoriosos em Cristo, ó Pai. Queremos também, ó Pai, Te pedir que quando voltares a esse mundo, nós possamos, pelos méritos de Cristo, pela benéfica influência do Teu Santo Espírito, receber a coroa da salvação e reinarmos contigo a eternidade. Nós Te oramos em nome e nos méritos de Jesus. Amém. Glória a Deus, Deus seja louvado. Amém, amém. Nós estaremos esperando você no nosso próximo estudo. Inscreva-se no nosso canal e continue nos acompanhando. Deus tem muito, muito para te ensinar. E aí, amigos, o que é que vocês acharam?